E aí galera, aqui é o Casal Geek, aqui é a Lohana. E eu sou o Matheus. E hoje nós vamos estar aqui um pouco falando sobre o filme da Viúva Negra, né? Se vale a pena ou não assistir, sem spoilers. E assim, o filme, ele é muito bom, né? Que ele apresenta a origem da Viúva Negra, algo que muitas pessoas não sabiam. Tinha passado aí Vingadores, tinha passado Thor Ragnarok, tinha passado vários filmes e ninguém sabia de onde surgiu a Viúva Negra. Sim. A gente sabia de vários heróis masculinos, mas a gente não sabia de... Tinha alguns pontos, né, da Viúva Negra. Ela falava de vez em quando algumas coisas, mas a gente não sabia... Nunca era dentro. Fato ali, um filme dela sozinho, né, um filme solo e tal. Que inclusive, além de apresentar a origem dela, o filme também apresenta a origem das Viúvas Negras. Sim. Ali. E a gente sabe, né, porque nos quadrinhos não tem só uma Viúva Negra, são várias. E aí nesse filme a gente vê essas outras, como é o caso da Helena, né? Que é a irmã de consideração da Viúva Negra. Inclusive, eu não conhecia muito de Viúva Negra e esse filme esclareceu muita coisa pra mim. Eu nunca tinha buscado saber, não era uma personagem assim que me interessava. Mas com esse filme me chamou muita atenção e assim, eu tô passando a gostar mais de Viúva Negra. Eu quero pesquisar mais e ler mais os quadrinhos, que no caso ele sabe mais do que eu sobre os quadrinhos, mas eu não me interessava assim e agora eu tô me interessando exatamente por causa do filme, pra vocês verem o quanto o filme é importante. Porque se você não apresentar a origem, os personagens vão ser muito tanto faz, porque você não sabe a origem, não sabe de onde surgiu, o que come, como vive. Porque, assim, a gente viu que no MCU, né, todos os personagens ali da equipe, eles tiveram uma história de origem, mas nunca tinha apresentado a Viúva Negra e do Gavião Arqueiro. Que inclusive foi apresentado até pra gente a Capitã Marvel, que não era assim do grupo principal dos Vingadores ali. Sim, e foi apresentada. Por que a Viúva Negra não foi? E foi apresentado inclusive atrasado. Porque esse filme da Viúva Negra, ele já era pra ter sido lançado há muito tempo. Só que na época, né, o Kevin Feige ele queria, mas o presidente da Marvel não era o Kevin Feige. Ele achava que filmes de heroínas, eles não faziam tanto sucesso assim. E aí uma das coisas que contribuiu, né, para esses filmes de heroínas foi o filme da DC, né, da Mulher Maravilha, que fez um baita de um sucesso. E aí eles viram que filme de heroína, de fato, consegue, né, ter ali tem um público para esses filmes. Então aí eles lançaram Capitã Marvel, porque Capitã Marvel também era para ter sido lançado antes. A Marvel era preconceituosa, gente, com relação a gênero. O presidente da Marvel ele não queria, ele achava que não ia fazer sucesso, o pessoal não ia assistir e tal. E aí o Kevin Feige ele sempre quis, né? E aí é o que entra aí nessa questão do filme, que ele é um ótimo filme, né? Eu recomendo sim que vocês assistam, tá? Tento não se prender à fase 4. Vai estar na fase 4. Não, esse filme ele não se passa na fase 4, tá? Ele se passa ali depois de Guerra Civil, né, ali dos acontecimentos de Guerra Civil. E ele é de fato uma história da Viúva Negra, mas antes desses acontecimentos, ele conta ali um pouquinho do passado, em 1995, quando ela era uma criança, ela e a Helena, né? Então você acompanha ali um pouquinho do programa ali da Sala Vermelha, né, que tem nos quadrinhos, que é bem... que transforma elas em assassinas perfeitas, sim. né? Mas o processo pra isso é muito macabro. E eu nem vou chegar a falar aqui pra não dar spoiler, mas assistam. Assistam, E aí esse filme, você assistindo na fase 4, ele parece ser um pouco datado, porque assim, se a gente for pensar em questão de algo que vai contribuir para o universo cinematográfico da Marvel, ele parece não contribuir tanto, a não ser a cena pós-crédito, que eu não vou dar spoiler aqui. Mas ela é a única cena que de fato você ali você vê que vai dar indício a alguma coisa, né? Inclusive pode estar ligando à série do Gavião Arqueiro, que, como eu falei, a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro eram os únicos que não tiveram história de origem. E que eles eram quase uma equipe, né? Só que a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro nunca tiveram tanto destaque assim. Não tiveram destaque exatamente porque não teve a origem. Não teve origem, não teve filme só pra eles, né? E aí agora a gente teve aí da Viúva Negra e vai ter a série do Gavião Arqueiro aí mostrando um pouco, né? A gente não sabe ainda exatamente quando vai se situar, porque não tem sinopse nenhuma dela, mas a gente crê que vai, pelo final de Viúva Negra, que vai estar conectado sim. E também é um filme assim que te prende muito. Eu fiquei presa do início ao fim, ao filme. Por mais que, eu não entendesse, eles conseguiram explicar direitinho o passado da Viúva Negra. É muito parecido com o dos quadrinhos, pelo que ele estava me mostrando. Sim. Porque nos quadrinhos, a origem ali, né, da Viúva Negra, era uma
é numa HQ do Homem de Ferro. É basicamente aquela origem, que é como ela foi apresentada no MCU, né, que foi no filme do Homem de Ferro, nos quadrinhos também é numa HQ do Homem de Ferro. Mas assim, nunca teve, nos quadrinhos já teve, né, ali mostrando mais do passado dela, mas no MCU a gente não tinha visto isso. Mas ele segue bastante ali a questão ali dos quadrinhos e tal. E vale muito a pena assistir. E outra coisa que eu acho importante é que no começo parece muito um filme de ação, não parece um filme de super-herói. Você começa a assistir, não é um filme. Você fala, cara, eu não tô assistindo um filme de super-herói, eu não tô assistindo um filme da Marvel, né? É muito pé no chão o filme, de fato. Ele é muito pé no chão. E é muita ação. É muita ação. Tem muita tensão. Por isso também. Que prende. Ele te prende. Tem cenas cômicas. Ele é um ótimo filme. Apresenta o Guardião Vermelho. Apresenta o Guardião Vermelho, né? Que é uma resposta ali do... Como pai, no caso da Viúva Negra, porém nos quadrinhos essa questão é um pouco diferente. Sim. Nos quadrinhos ele ali no... porque é aquilo, faz adaptação, né? Ali ele é como... Mas a Marvel tem feito adaptações, assim, muito boas. Sim. Inclusive... Do próprio Loki, que a gente comentou no último vídeo. Como eu tava falando, o Guardião Vermelho, né, ele foi uma resposta, né, ao Capitão América, né, ao programa ali do Super Soldado, do Capitão América. Inclusive na série do Falcão e Soldado Invernal, a gente vê também outros super soldados. Então a gente vê que a questão ali da Rússia, dos Estados Unidos, sempre teve muito isso com esses super soldados. Na Guerra Fria mesmo, né, da União Soviética. No caso, a Rússia ela tinha seus próprios super-heróis, enquanto os Estados Unidos tinham também os seus próprios super-heróis, e ficava aquela meio que guerra pra Fria, né? Quem tem os maiores super-heróis da Terra. Pra ver quem é o melhor. Inclusive, é um pequeno spoiler, mas tanto faz, talvez ninguém perceba isso, né? Mas tem um personagem no filme que, assim, ele passa batido por muita gente, que é numa prisão, né, com o Guardião Vermelho, que ele é o Ursa Maior, que não é mencionado no filme, mas o ator, ele falou, eu interpretei o Ursa Maior. E o Ursa Maior, pra quem não sabe, ele é um personagem soviético dos quadrinhos, né, que ele é um mutante. Ele é um mutante, ele tem os poderes de se transformar num urso, né? E então a gente pode ter visto o primeiro mutante no MCU, depois da compra da Fox pela Disney. E nesse filme a gente tem como vilão um treinador, né? Só que ele tem algumas mudanças, mas que a gente não vai dizer aqui a origem dele no filme. É adaptado, não é igual dos quadrinhos, né? Talvez possa decepcionar algumas pessoas, que seja fã do treinador, mas ele não é um vilão. Ele não é um vilão tão conhecido assim, né? Pra mim então, não decepcionou, pelo menos. Porque só quem é muito fã do treinador e tal, mas assim, não é um vilão icônico, vamos dizer assim, tipo Thanos, o Duende Verde. Até porque nos filmes independentes de personagem não costuma ter um vilão muito, tipo, Thanos, né? Sim. É mais nos filmes como Os Vingadores, em que tá toda a equipe reunida de fato. A gente vê no próprios filmes do Homem de Ferro, não eram vilões grandiosos, né? Do Homem-Formiga também não. Do Homem-Aranha, foi o Abutre e tal. Tá que é um vilão clássico do Homem-Aranha, mas não é, nossa, aquele vilão perigoso, tipo Thanos, né? Tipo o Ultron mesmo. E o Loki também foi, né? Nos primeiros Vingadores. Mas a gente não vê vilões nesses níveis em filmes isolados. De super-heróis. Então eu acho que vale muito a pena assistir, porque como eu falei, fala da origem dela. Tá que a gente tá na fase 4, né? Mas houve esse problema aí, que pra mim foi um certo preconceito de gênero. Só que como o Kevin Feige lutou por isso, e a gente viu ali que ele tá apoiando essa causa de gênero, então a gente dá um desconto ali, né, pra ele. Esse filme no caso serviu até como uma homenagem, né, pra Scarlett Johansson, porque a personagem dela, né, porque tanto que ela lutou pra ter um filme ali, eles fizeram esse filme depois de tanto tempo. Então acho que sim, ainda é válido assistir. Óbvio que a gente não vai assistir naquele hype, já que a gente já tá numa fase à frente. A fase à frente, isso mesmo. Mas eu acho que vale super a pena assistir. Como eu disse, ele te prende do início ao fim. Eu acho que vocês não vão se arrepender. A minha nota pro filme fica... Eu acho que, assim, eu poderia dar uma nota mais alta, mas eu vou dar 8,5. Mas por causa da questão mesmo da situação ali, que, assim, se fosse lançado antes, eu acho que eu teria ficado mais empolgado.
Então, como foi agora, pra mim ficou um pouquinho mais datado. E tem umas questões ali, mas aí é mais particularidade minha mesmo, em relação a parte da história, mas enfim, isso não tira o brilho do filme, não. Ele falou essa questão da história, mas pra mim eu não achei nenhum problema na história, então eu vou dar um 9. Porque se eu dar 8,5, acho que não é justo. Eu dou um 9 justamente porque teve esse problema que eu falei dele não ter sido lançado quando era pra ser lançado, mas a história foi ótima, a trilha sonora também foi maravilhosa. Sim, eu não tenho o que reclamar desse filme. O ritmo também é excelente. O ritmo é excelente, a ação é ação o tempo todo, então não tem como dar uma nota menor nem uma nota maior do que isso. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um curtir aí embaixo que ajuda bastante a gente. Se inscrevam no canal para acompanhar o nosso conteúdo e comentem aí se vocês viram o filme, o que vocês acharam, se vocês não viram, o que vocês esperam desse filme. Só não deixa spoiler aí nos comentários. Só não deixa spoiler, porque o povo fica doido com spoiler. Qualquer coisa que a gente fala aqui, eles acham que a gente tá dando spoiler, mas a gente não tá, gente. Então é isso. Fui.